amigos queridos de São Gotardo. É com muita alegria aqui que eu estou participando do MESESG. É muita honra para mim estar com vocês nesse momento. Eu agradeço toda a equipe que pôde me auxiliar para a gente poder estar juntos aqui hoje. Agradeço a todos vocês que participam e todos os que irão assistir em algum momento. O trabalho do bem é algo que reabilita as nossas almas, então eu fico muito feliz quando eu consigo fazer parte, quando eu consigo trazer para vocês algo que seja resultado das minhas experiências. E esse tema em específico que pediram para a gente conversar hoje é um tema que me toca particularmente e eu vou trazer para vocês como a doutrina espírita me ajudou nessa caminhada e as compreensões que eu pude recolher até agora. Acho que ainda vou recolher muito mais, mas o que eu posso até esse momento. Então, desejo que seja um encontro de compreensões, de entendimentos, que possa ser útil. A doutrina espírita, ela precisa servir à nossa vida, uma ajuda para a nossa vida, uma ajuda para o nosso viver. Então, se for possível que essas minhas experiências possam ajudá-los a compreender algo no momento que vocês estejam passando na vida de vocês, só isso já me deixa plenamente feliz. Então, para a gente começar o nosso diálogo, nós vamos conversar especificamente sobre essa travessia que todos nós fazemos enquanto encarnados, quando acontece, por alguma razão, um afastamento de um ente querido. O tipo de laço pode ser filho, pode ser o seu par afetivo, pode ser uma mãe, um pai. Na verdade, o que vai interferir na intensidade dessa dor não é exatamente o tipo de laço, mas a intensidade, a profundidade que esse laço tem. Então, é claro, a gente, para poder falar de perdas de entes queridos, falar desse processo do luto, da morte propriamente dita, é, na verdade, a gente falar dos laços afetivos que a gente constrói. Todos os nossos laços afetivos, amorosos, queridos, amados, são laços que transformam as nossas vidas. Nós criamos identidade à medida em que a gente ama, à medida que a gente convive. Então, todas as vezes que a gente fala da gente, fala da nossa maneira de ser, nós estamos contando dos nossos laços afetivos, porque é junto com os outros que a gente constrói quem a gente é. E os inúmeros papéis provisórios, porque são provisórios, cada encarnação, a gente estabelece laços provisórios afetivos que na eternidade continuam, mas a maneira como, o caráter, né, a maneira como ele se manifesta aqui, ele tem alguns limites e alguns contornos importantes, por exemplo, o laço de filho, o laço de irmão, o laço de marido, enfim, seja ele qual for, esse laço ele tem contornos específicos, mas é temporário sim. Numa próxima encarnação, a gente vai estar num outro lugar, estaremos posicionados diferentes. Mas enquanto estamos aqui, a preponderância desse laço, da característica dele, transforma, né, o nosso espírito, porque nós teremos alguns direitos e deveres circunscritos e correspondentes a esse laço que a gente está estruturando aqui, enquanto estamos reencarnados. Então, no certo sentido, a gente dizer perda de entes queridos não é correto, porque, na verdade, a gente não perde. O que acontece é uma transformação. O que acontece é que esse laço, como ele se mostra aqui nessa reencarnação, numa outra reencarnação ele vai se mostrar de uma outra forma. Mas a essência dessa relação continua. Aliás, vem de longe e continua indo para longe. E enquanto estamos aqui reencarnados, é um desafio para nós, em que estamos tão encharcados, em que estamos tão ligados carnalmente a esses entes queridos, é um desafio grande. É um desafio não só no momento em que a gente se afasta, né? Mas é um desafio enquanto a gente está vivendo aqui juntos, porque nós estamos tecendo esses laços, fortalecendo, aprofundando, amadurecendo esses laços.
Então, esse convite que a misericórdia divina nos faz, para a gente reencontrar esses amores e estabelecer com eles outro contorno afetivo, e que vai se modificar na próxima reencarnação, é um desafio para nós o afastamento. É tão desafiante o ficar, o estruturar, o aprofundar a relação, quanto desafiante também é o afastar-se. Na nossa pequeneza espiritual, a gente às vezes acha que era melhor não amar, para a gente não sentir a dor do afastamento. Mas isso é só temporário, porque não é verdade que a gente prefere não amar. Isso é um esforço que a gente faz. Isso é, às vezes, até um movimento reativo que a gente tem à dor intensa. Era melhor não amar, era melhor não gostar, como se desse lugar a gente estivesse protegido, né? Como se a gente estivesse, de alguma maneira, a salvo das dores. Isso não é verdade mesmo, né? Nada nos salva disso. Eu imagino, então, que, na verdade, todos nós, em algum momento, vamos passar pela dor da perda dos entes queridos. É uma questão de tempo. Nós vamos nos afastar temporariamente dos nossos entes queridos, sim. Pode ser pela morte, pode ser por alguma outra razão, mas sim. Porque todos nós estamos sujeitos à desencarnação. E é só uma questão de tempo. Iremos nos despedir temporariamente dos nossos amores, como estivéssemos numa estação de trem. Ou estamos no trem e alguém fica na próxima estação, ou seremos nós que vamos ficar na estação, nos despedindo temporariamente de quem está dentro do trem. Até depois todos nós nos reencontrarmos e fazermos novas viagens. Mas parece que o nosso coração ainda não se acostumou a essas idas e vindas. E nós temos uma dificuldade com isso. Mas eu queria convidá-los para olhar para além dessa dificuldade. Sim, é verdade que nós temos essa dificuldade. Mas vamos olhar para além dessa dificuldade e compreender esse processo de despedida temporária, que eu vou chamar aqui de luto, é o nome mais comum que a gente utiliza para esse período, e entender o luto como uma travessia necessária. O luto é uma travessia necessária para nós, reencarnantes de um mundo de provas e expiações, em que estamos aprendendo a amar. Nós precisamos atravessar o luto, não é superar o luto, não é vencer o luto, não é romper com o luto, não é negar o luto, é atravessar. Atravessar significa experiência que me transforma. Tudo aquilo que a gente atravessa é transformado por aquilo. Então, nós precisamos atravessar o luto porque, através dele, a nossa alma se transforma, se modifica. Para melhor, sim, se a gente fizer um bom uso dessa travessia. Então, num certo sentido, o luto faz parte do amadurecimento de todo aquele que reencarna. De uma certa forma, perder entes queridos, embora seja uma dor muito intensa para nós, faz parte do nosso processo de amadurecimento e de aprendizado do desapego. Então, nós vamos aprender a amar sob condições. Vamos aprender a amar aquilo que não dura, aquilo que tem fim. Vamos aprender a amar no temporário. Então, eu quero dizer e reforçar aqui o fim, levando em consideração a nossa condição corpórea. Porque eternamente, em termos espirituais, não termina. Mas termina esse laço, como ele se manifestou aqui, nessa nossa estrada temporária que estamos todos juntos atravessando. Isso é de tal magnitude de importância, que Kardec colocou na pergunta 934 como sendo uma das legítimas dores. Não posso dizer que é a mais legítima, porque eu teria que comparar com tantas outras dores, e dores a gente não compara. Mas chamar de legítimo é uma palavra bonita que Kardec encontrou para dizer para nós do quanto é essencial e importante a gente olhar para esse momento que acontece na vida da gente, em que a gente se afasta temporariamente de nossos amores. Então, é legítimo
É uma dor legítima, ou seja, não é uma dor banal, não é uma dor que a gente deve relevar, é uma dor que a gente precisa olhar. Então, na questão 934, em que Kardec pergunta sobre a legitimidade desta dor, os espíritos dizem que essa dor atinge a todas as classes sociais. Olha que coisa interessante. Não depende do nosso nível financeiro, econômico, intelectual. Representa uma prova e comum é a lei, né? Então, a gente pode encontrar consolo se a gente compreender que não só essa dor passa por todos, mas entendendo que essa dor pode ser consolada se a gente entender que a gente tem a possibilidade de nos comunicar com eles. Ou seja, é consolador a gente compreender que esse afastamento é temporário. E se ele é temporário, a gente tem a possibilidade da gente se comunicar com eles de muitas maneiras. Vocês vão perguntar assim, bom, mas e se eu não tenho a experiência mediúnica? Pela clarividência, pela evidência de ver os mortos, então não tem jeito? Não tem jeito, sim. Nós estamos nos comunicando com os mortos o tempo inteiro. Nós temos a presença dos mortos na nossa vida 24 horas. A gente pode não ter a faculdade mediúnica de ver, mas todos nós somos sensíveis. Então, todos nós temos a capacidade de sentir a presença dos nossos entes queridos. Então, a gente vai desenvolvendo a intuição, a gente vai desenvolvendo aqui a sensibilidade, para a gente poder perceber a presença. E eles nos observam, e estão presentes, e vendo, e ficando felizes com as nossas conquistas o tempo todo. Mas nós precisamos de uma etapa anterior, que é a etapa do luto, para a gente poder entrar nesse lugar de poder estar com eles nas inúmeras situações da nossa vida. Nós já vamos chegar lá, mas antes disso, vamos falar desse período anterior. Quando alguém querido desencarna, como diz o livro Céu e Inferno, lá no capítulo do passamento, se você quiser se aprofundar mais um pouco sobre esse momento de passagem, por isso que se chama passamento, Kardec vai explicitar ali como se dá esse processo. E é comum que seja um processo de perturbação. Então, quando a gente desencarna, quando os nossos entes queridos desencarnam, eles passam um período de perturbação espiritual, por quê? É preciso uma readaptação para eles também. Não só nós vamos nos readaptar a estar aqui, nesse lugar sem eles, como eles também vão se readaptar a estar sem o nosso convívio. Então, como é que é para um espírito agora viver sem corpo? Então, é um momento de confusão mental. Tem corpo, não tem, está sentindo na carne, não está. Se readaptar ao mundo dos espíritos também não é simples para eles. Então, eles têm um período de readaptação. Então, nós aqui, que estamos aqui na Terra, ficamos aqui reencarnados por enquanto, esse período de readaptação a gente chama de luto. Eles também vão passar por readaptação. Então, por isso a gente fala sobre não acentuar esse processo de readaptação deles. Não quer dizer que a gente não possa estar triste, não quer dizer que a gente não possa chorar. Mas é preciso que, nesse momento, a gente também possa respeitar essa readaptação deles, não acentuando a dor que eles sentem com a nossa revolta. Então, esse momento é um momento de readaptação nossa, então não quer dizer que a gente não possa sentir, mas que a gente não agrave esse momento deles de transformação também. Então, vamos falar desse período nosso? É muito importante que esse período não seja entendido como um momento em que a gente não possa sentir. Podemos sentir e é muito bom que a gente sinta. Porque tudo aquilo que a nossa alma está impedida de sentir vira sintoma para a gente. Então, podemos adoecer gravemente por sentimentos que a gente não permite que estejam presentes na nossa experiência. Então, é bom que a gente possa chorar, sentir, falar. Nós precisamos nomear o que está acontecendo com a gente. Porque ser humano
ser gente como a gente é constantemente dar sentido e significado para as nossas experiências. Aquilo que a gente não está compreendendo o que está acontecendo com a gente, mais difícil fica para a gente processar. Então, nós precisamos contar sobre o que está acontecendo conosco. Então, a gente precisa dos outros nesse momento, para a gente poder, talvez, repetir a história muitas vezes, para a gente poder aceitar o que aconteceu. Então, a gente repete e repete de novo, e quem está ao nosso redor precisa de um pouco de paciência, porque a gente, para poder entender o que aconteceu, a gente precisa contar. Então, por exemplo, a gente às vezes precisa contar um filme que a gente viu, contar um sonho que a gente sonhou, para o outro escutar e, ao mesmo tempo, a gente se escutar contando para a gente compreender o que aconteceu. Então, é momento em que a gente precisa falar sim. Até porque o luto é um momento em que acontece uma retração. A gente se desinteressa muito do mundo, dos afazeres que a gente tinha, das rotinas cotidianas, e a gente passa a ficar muito conectado com o que a gente está sentindo. Isso acontece também porque parece que neste lugar, onde a tristeza é intensa, é onde o nosso querido está. Então, parece que eu não quero mesmo as coisas do mundo, porque meu ente querido não está no mundo mais. Então, eu não quero mais fazer parte de nada, porque ele não está em nada. Ele não está em nenhum lugar onde eu costumava ir. Então, parece que eu ficar aqui com a minha tristeza, com os meus sentimentos e tal, é um jeito de estar perto dele. A gente vai descobrir, mais tarde, que não, nosso ente querido vai estar em todo lugar onde a gente estiver. Mas, momentaneamente, parece que ele só está ali quando eu choro. Então, a vontade de chorar fica maior ainda, porque chorando ele o choro me faz sentir aquele ente querido muito pertinho do meu coração. Aqueles objetos dele, as coisas que ele usava. Então, esse momento, que é um momento de retração, é preciso que se respeite esse instante de realocação, porque meu ente querido saiu dos meus olhos, da frente dos meus olhos. E ele ainda não entrou plenamente só na minha experiência interior. É um processo de transição. Por isso que eu digo que o luto é uma travessia. Da experiência de contato com o outro fisicamente, para a experiência de contato com o outro pelo meu coração. Então, para essa transposição acontecer, nós precisamos de uma coisa chamada tempo. E esse tempo, cada um de nós tem o seu. Nós não temos, por exemplo, um tempo padrão, sabe? Quanto tempo dura um luto? O tempo que cada um precisar para fazer essa transposição de conexão, de contato com este ente querido do fora para dentro. Então, eu não posso dizer que o seu tempo é pequeno, que o seu tempo é grande, que está grande demais, que está pequeno demais. Cada um de nós tem o seu tempo. E é muito importante a gente compreender que, à medida que esse tempo passa, nós vamos poder, quem fica, sentir mais intensamente à medida que o tempo passa. É um erro a gente achar que a gente sente tudo de uma vez só, na hora que a gente está ali no enterro do ente querido, na hora que a gente está ali na arrumação do quarto. Não. Nós sentimos por etapas. Eu costumo dizer que são camadas de adensamento da alma. Para a gente poder conseguir sustentar algumas emoções, a gente precisa de força para sustentar. Então, por isso, a gente não sente a tristeza toda de uma vez. E por isso o nosso grito não sai todo de uma vez. Às vezes, depois de um bom tempo em que a pessoa querida faleceu, às vezes 6 anos, às vezes 10, às vezes mais, eu sinto uma dor profunda como eu jamais senti, e a gente acha isso esquisito. Então, é hora da gente começar a compreender que talvez 10 anos depois é que eu consigo ter forças para sentir um choro grande, uma tristeza grande. Isso não é andar para trás, pelo contrário, isso é aprofundar. Então, bem-vinda à dor. Não briga com seu coração por causa disso. Talvez, lá no início, você teve que cuidar de tanta gente no seu entorno que você não pôde chorar tudo naquele momento.
Não pôde, seu coração não podia sentir tudo mesmo e se ocupou da dor alheia. São estratégias que a gente usa, mas são estratégias que não é a nossa cabeça que decidiu, foi nossa alma. Então, é preciso a gente ser gentil consigo mesmo, manso consigo mesmo, de poder compreender. Até para entristecer, a gente precisa de força. E essa força, ela vai nascendo junto com o nosso empenho, junto com a nossa viagem que a gente vai fazendo para poder amadurecer. Então, é como se a alma fosse feita de músculos sensíveis, que vão podendo sentir algumas coisas em algum momento e outras em outro momento. Então, calma consigo. Então, a gente não sente tudo de uma vez, e é verdade que cada um de nós sente essa dor de uma maneira. Então, um pai que perdeu o filho sente diferente da mãe que perdeu o filho, sente diferente do irmão que perdeu o irmão, sente diferente da avó que perdeu o neto. Cada um de nós vai sentir a dor correspondente ao tamanho, à maneira, ao modo como esse laço se estabeleceu e se fortificou. Que a gente possa se libertar de cobrar um dos outros a intensidade da dor. Que a gente possa parar de julgar a intensidade da dor e a manifestação. Tem pessoas que são muito expostas, então a intensidade da dor se mostra logo de uma maneira expositiva. Tem pessoas um pouco mais para dentro, então a intensidade da dor é mais comedida. Então, que a gente possa ter respeito pelos modos de manifestação da dor de cada um e do tempo que cada um leva para poder sentir. Então, em lutar, é a gente reconhecer o quanto aquela relação foi importante. Então, a gente negar esse tempo de readaptação é negar também da manifestação da intensidade daquele laço. Então, em lutar, é necessário para todos nós. Não é heróico não entristecer. Não quer dizer que você é guerreiro, não quer dizer que você é forte, não quer dizer que você é sensacional, se você chorou pouco ou muito. Que a gente retire dos nossos dicionários, das nossas interpretações, essas medidas. Isso não é termômetro para o amor, né? Intensidade, forma de manifestação é algo muito singular que a gente precisa deixar com cada um. É importante só a gente dizer, como Kardec bem assentou na questão 934, é uma dor legítima. Pronto. E que a gente se liberte desses esquadrinhamentos, desses julgamentos, do que é forte, fraco, heróico, não heróico, muito amor, pouco amor. Vamos nos libertar disso. Cada um sabe a dor que sente e o tamanho da dor que sente. Que a gente possa deixar com cada um isso, né? Então, é muito importante a gente não silenciar a dor dos outros. Dizer para o outro, chega de chorar, já está bom de chorar. Quem de nós tem autoridade para isso, né? E se você acha que o outro está sofrendo demais ainda com aquilo, é porque ele está precisando de mais tempo para poder concordar com os desígnios divinos. Então, luto é o tempo que a gente leva para poder concordar. Concordar com o destino do outro, concordar com o meu destino. Nós não temos a vida que a gente quer, nós temos a vida que a gente precisa ter. E a dor do luto é uma dor que amadurece a alma, porque leva o nosso coração a sentir e a habitar lugares que a gente jamais iria por conta própria. Não é tão simples a gente ver um caixão descer à terra. E mesmo que você escolha por cremação, também não é tão simples aquele momento solitário que você vê o caixão se distanciar. E nós precisamos, é interessante isso, nós precisamos desses rituais físicos ainda. Não seria necessário para uma alma que não tem o corpo. Mas para nós que ainda estamos tão ligados ao corpo, nós precisamos desses finais, desses rituais que contam para a gente, isto aconteceu, porque nós temos dificuldade de acreditar que isso aconteceu. E mesmo que a gente vá ao enterro, mesmo que a gente vá à cremação, é capaz da gente ir para casa e ainda não acreditar que aquilo aconteceu. Sabe por quê? Porque o tempo da alma não tem o mesmo tempo dos acontecimentos. Os acontecimentos
concretos, materiais e físico, eles têm um tempo cronológico. Mas o tempo da nossa alma não é esse. O tempo dos acontecimentos, ele é mais lento do que os tempos que acontecem para as coisas. Então, o tempo cronológico, ele leva 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, mas o tempo da nossa alma, ele é mais elastecido. Então, nós levamos muitas horas, dias, meses, anos, para a gente se dar conta que o filho não vai voltar mais para casa. Para a gente se dar conta. Não esperar mais a porta abrir, porque o nosso coração quer que a porta abra e o filho chegue. Oi, mãe. Oi, pai. Né? E esperamos ele sentar à mesa. De verdade, parece que ele ainda vai sentar. E às vezes a gente, quando olha para a cadeira, parece que está vendo ele ali sentado. Então, a gente leva um tempo no nosso coração para poder entender que não, ele não vai sentar mais, ele não vai mais entrar pela porta, você não vai mais cobrir seu filho à noite, você não vai mais comprar chinelo para ele, a comida que você vai fazer vai ser menos, porque ele não vai mais comer. Então, a gente precisa se despedir de todos esses hábitos que a gente criou tanto amorosamente, para a gente agora encontrar outras maneiras de estar junto daquele filho, daquele irmão, não é? Daquele pai, daquela mãe. Então, a gente vai precisar se haver com os objetos que a gente vai precisar juntar, que a gente vai precisar doar. Outros a gente pode guardar numa caixa, para a gente poder recordar alguns filmes, alguns vídeos, alguns áudios, que a gente vai precisar ainda durante um tempo revisitar, para a gente poder se acostumar com essa nova maneira de viver. Então, veja, como é que o tempo da alma é diferente do tempo das coisas, do tempo do acontecimento. Então, dizer para a gente, já passou um ano, para nós pode ser, só passou um ano. Para aquele pode ser, já passou, mas para mim só passou. Porque eu convivi 20, eu convivi 30, como é que é para mim? Eu vou precisar de um tempo para poder entender que a vida daquele ente querido não se resume ao dia da partida. Eu posso olhar para esse dia da partida e agradecer o tempo que a gente viveu junto. Quanto tempo vive junto? 9 meses de gestação e ele faleceu? Então eu preciso agradecer os 9 meses que eu me senti mãe. Então eu convivi 5 anos com meu filho, eu preciso agradecer os 5, ou os 10, ou os 20, os 15. O tempo que você viveu com ele materialmente, concretamente, é tempo de gratidão. Se ele se suicidou, se ele partiu por alguma outra razão, não muda isso. Não importa a maneira como ele se afastou dos seus olhos. Afastou-se. E é com isso que você precisa se haver. Não precisa contar para todo mundo que ele morreu assim, que ele morreu assado. Talvez você precise contar para você acreditar que aconteceu. Mas depois de um tempo, o que importa é quanto tempo que a gente viveu junto. Então, eu posso começar a dizer, nós vivemos juntos por 20 anos, nós vivemos juntos por 5 anos, nós vivemos juntos por 10 anos, né? E aí a gente vai contando menos o afastamento e vamos contando mais o tempo de convivência. E assim, minha gente, aquele que desencarnou vai se sentindo melhor. Porque à medida em que a gente pode agradecer o tempo de convivência, é como se a gente dissesse assim, olha meu filho, olha meu irmão, olha meu pai, olha minha mãe, valeu a pena o jeito, valeu a pena o tempo, valeu a pena a maneira que a gente viveu junto. Muito obrigada. Foi uma honra eu ter sido a sua mãe, foi uma honra eu ter sido seu pai. Foi uma honra eu ter sido seu irmão, eu aprendi tanto com você. Foi uma honra eu ter sido sua filha, seu filho. Então, quando a gente vai entrando na atmosfera da gratidão, que Joana de Ângeles nos aconselha, a gente vai conseguindo honrar. Honrar é quando a gente, na gratidão, pode se conectar com o que de bom a gente pôde fazer junto. Posso até rir dos momentos em que a gente fez um monte de bobagem juntos. Isso é uma etapa seguinte. E aí eu já quero contar para vocês que mesmo eu estando na etapa da gratidão, mesmo já estar agora
conseguindo honrar a nossa amizade, o nosso amor, a nossa convivência, eu posso, no meio disso tudo, chorar tanto de saudade, porque eu ainda queria que você estivesse aqui. Não tem nada de errado nisso. Eu posso dar uma choradinha assim. Chorar um pouco para ter fôlego e conseguir continuar na caminhada. E assim, gente, se a gente pode atravessar um luto, sabe o que vai se afastando? A revolta. Porque a revolta, o Chico tem uma expressão muito interessante no livro Na Sombra do Abacateiro. Ele diz que a revolta é a nossa febre de inadaptação às leis divinas. Não é que é errado a gente se revoltar, mas é porque é uma febre. Você ainda não está nos seus plenos, nas suas plenas condições. Você ainda está com febre. Então, significa que eu ainda não consegui concordar. Essa é a minha doença ainda provisória. Quando a gente concordar, foi assim. Concordar não quer dizer que eu gosto, não, viu, gente? Concordar é um lugar adulto em que a gente olha a realidade tal como ela é. Eu paro de brigar com a realidade. É um lugar muito adulto, sim, que todos nós temos condição de chegar nele com o tempo. Mas a gente precisa fazer um movimento para a gente chegar na concordância. Porque enquanto a gente está na revolta, enquanto a gente está na reclamação, a gente está dizendo que Deus não fez direito às coisas. Né? Então, não era para o meu filho morrer, não era para minha mãe morrer, não era para o meu pai morrer. Todos vamos morrer. Como assim não é para morrer? Como assim sou eu que decido qual era o tempo que tinha que ser a desencarnação de algum espírito? Um espírito desencarna quando tem que desencarnar. Não sou eu que decido isso. Então, é preciso a gente confiar que Deus age, e é verdade mesmo isso. Deus age sempre no melhor para cada um de nós. Esse foi o melhor. Então, o tempo de que seu filho precisou estar com você, de que você precisou estar com seu filho, foi esse tempo. Mesmo que você pense assim, mas meu filho se suicidou, não foi no tempo que Deus programou. Sim, mas se Deus permitiu que isso acontecesse, era para ser. Então, a gente precisa concordar. Concordar é a gente dizer sim para tudo o que aconteceu, não do jeito que eu queria, mas do jeito que era necessário para cada um de nós. Então, quando a gente vai entrando nesse lugar, a gente pode olhar para a história que nós escrevemos e não para o fim da história. Qual foi a história que a gente escreveu? E a gente poder se abrir para as transformações que cada um de nós vai efetivar nesse tempo de afastamento que é temporário, nós vamos nos reencontrar em breve. E em breve, para a espiritualidade maior, pode durar 100 anos. Né? Nós estamos vivendo aqui durante 100 anos, enquanto encarnados. Qual é o tempo de amadurecimento que cada um de nós precisa? Então, a gente vai se trabalhar, a gente vai se preparar para o reencontro. Na revolta, a gente está andando o contrário para o reencontro. Então, se a gente vai liberando o nosso coração da revolta, e o luto é o tempo da gente limpar esse terreno da revolta e abrir espaço para a manifestação do amor, a gente já está se preparando para se reencontrar. E todos nós vamos nos reencontrar, que possamos nos reencontrar de corações abertos. Né? A gente precisa muito. Então, quero falar um pouquinho sobre esse preparo. Como é que a gente se prepara para esse reencontro? Então, posso falar um pouquinho de mim? Pediram que eu pudesse falar um pouquinho de mim para vocês? Meu filho faleceu há 6 anos atrás. E eu também venho me preparando para o reencontro com ele. Teve um tempo em que eu fiquei muito brava com ele, fiquei muito chateada com ele. Porque, para mim, eu achava que a gente ainda ia passar mais tempo juntos. E como foi um acidente, eu achei que ele foi muito desatento com ele mesmo. E essa desatenção dele custou a vida e custou para todos nós. Mas como? Eu confio plenamente que Deus nos reserva tudo aquilo que é necessário para o amadurecimento de cada um de nós, jamais punição, jamais, gente. Então, isso não é merecimento. Não é merecimento a perda de entes queridos. Nenhum de nós merece, não é isso. Merecimento é sempre positivo na perspectiva divina. Nós temos merecimento, são qualidades, conquistas espirituais que cada um de nós tem, e a nossa vida vai contar com as nossas conquistas para a gente poder atravessar.
Agora, quando a gente passa por dores na vida, isso não é merecimento. As dores que a gente passa na vida fazem parte do nosso processo de crescimento. Então, passamos todos nós aqui em casa por um processo de luto doloroso para todos nós. Mas a gente se transforma através disso. Então, eu precisei de um bom tempo para poder transformar essa relação com meu filho, de uma transformação que era uma relação que era concreta para mim, eu podia pegá-lo, eu podia beijá-lo, eu podia abraçá-lo, para poder estar com ele num outro nível, um nível mais sutil de relação. É aquele processo que eu falei para vocês, de fora para dentro. Um ente querido pode estar muito longe, pode estar perto e pode estar dentro do nosso coração. Para a gente poder viver na graça, para a gente poder se conectar com nossos entes queridos pela intuição, pela sensação, pelo sentimento profundo, a gente precisa dar alguns passos. E eu dei alguns passos, já consigo sentir o meu filho nas minhas experiências cotidianas, já consigo senti-lo quando falo sobre isso aqui para vocês. Quando a gente pode estar nesse nível de proximidade, a gente então está totalmente na graça, é a atmosfera da gratidão. E olha, a gente não consegue sustentar isso o tempo todo, não. De vez em quando a gente escapa daí, dessa conexão. E está tudo bem, a gente escapa, mas volta porque a gente já sabe o caminho de casa. A gente já sabe o caminho dessa conexão mais sutil. Embora a gente não consiga sustentá-lo o tempo todo, que a gente reserva para espíritos um pouco mais iluminados do que nós. Os espíritos na nossa faixa evolutiva, essa nossa conexão com a espiritualidade, ela é fluida. Ainda não é, para nós, sustentada o tempo inteiro. Nós conseguimos, a cada vez mais, sustentar mais tempo. E esse é o meu trabalho, de poder sustentar mais tempo essa conexão com os espíritos amigos, com a espiritualidade mais elevada, sustentar minha conexão com meu filho, não é quando eu quero, é quando eu consigo. Então, a gente vai fazendo esse processo. E eu fiz esse processo de muitas maneiras. Eu lancei mão de muitos recursos para me ajudar. Mas antes, eu queria dizer para vocês que no momento em que a gente foi sepultar o corpo do meu filho, são várias coisas que vão acontecendo simultaneamente, tem aquele momento que todos estão juntos, nós fizemos muitas orações. Eu achava que eu não ia conseguir chegar junto com o corpo dele até o momento de colocá-lo lá na sepultura. E eu fui percebendo, primeiro eu disse que eu não ia conseguir, que eu ia ficar ali esperando todo mundo voltar, e pedi para o meu marido fazer essa caminhada com ele, que ele estava um pouco mais inteiro do que eu. E eu fui percebendo que eu fui adquirindo forças ao longo do tempo. Então, eu compreendi uma coisa a respeito da nossa vontade. A vontade não é uma força que se manifesta de modo pleno. Eu tinha vontade de estar com ele até o fim, mas eu não tinha forças emocionais e físicas para isso. E eu fui entendendo que, ao longo do tempo, eu fui conseguindo. Então, cada coisa que eu fui me colocando para estar presente, eu fui adquirindo forças para a etapa seguinte. Então, a fortaleza da alma, ela não é 100% já presente. À medida que a gente vai se colocando, eu vou, aí a força vai chegando junto. Então, eu vou ao velório, eu vou acompanhar o corpo, eu vou até a sepultura. Então, a minha vontade era preponderante ali, eu queria poder estar com ele. Se eu não quisesse, tudo bem também, não significaria que eu seria menos mãe do meu filho por causa disso. Mas eu queria muito. Então, eu fui adquirindo força ao longo do tempo, e abraçada com os meus amigos queridos, com minha família, eu fui conseguindo estar em tudo. Eu consegui até falar. Consegui falar para os jovens que estavam ali presentes, eram muito jovens, meu filho era jovem também, ele tinha 19 para 20 anos, então naquele momento, aqueles jovens homenageando e se sentindo também ali num certo desamparo, então eu pude agradecer o tempo que a gente esteve juntos, e eu acho que para aqueles jovens também foi bom. Então eu entendo isso, aprendi isso, que a nossa vontade, quando a gente diz eu não estou com vontade, para a gente entender que a vontade ela vai aparecendo, sim. Sabe por que ela vai aparecendo? Porque a espiritualidade maior vai colocando sobre nós muitas bênçãos,
que fortalece o nosso coração. Eu sentia como se tivesse um monte de mão no meu coração, segurando o meu coração, porque parece que a gente vai morrer de dor. Mas não morre, não. Não morre, não, porque a gente não está sozinho. E eu senti muita mão no meu coração. Parecia que eu estava sendo carregada no colo. Para cada coisa que eu dizia, eu vou, eu vou, eu vou. E acho que a espiritualidade respeita se te disser, eu não vou. Mas eles puderam acolher o meu pedido, eu precisava de forças para ir. Então, a nossa vontade é forte, sim. Nós somos dotados de um desejo incessante do melhor. O melhor para nós ali e para mim era que eu fosse. Eu queria muito. Então, a gente vai adquirindo força à medida que a gente caminha. E é assim na vida para tudo que a gente se colocar para vencer. E eu, então, descobri isso, e após descobrir isso, conseguir dar conta do que eu queria naquele momento, estar com ele até o final, e poder dizer um tchau com muito amor, um tchau, um até breve, porque é isso, é um até breve, meu filho, nós vamos nos reencontrar em breve, olho no olho, mas enquanto isso, teremos alguns WhatsApps espirituais, que é a gente ter contatos ainda não pelos olhos, mas pelos olhos da alma, é a gente fechar os olhos e sentir, e a gente vai ter um olhar para dentro, é no silêncio que a gente se encontra. E eu pude reencontrar com meu filho em muitas coisas, através dos amigos dos meus filhos, nos locais que ele gostava de ir, nas comidas que ele gostava de comer, e nos espaços e eventos, no culto do lar, tudo aquilo que ele habitava tão vigorosamente, eu pude me encontrar com ele de uma outra maneira. E eu, então, procurei uma aula de cerâmica, de trabalho artesanal, porque foi uma dica que eu recebi, que quando a gente trabalha com as mãos, o nosso coração é capaz de se conectar. E aí, gente, eu separei aqui um texto que eu vi na internet sobre as mãos, que gostaria de ler para vocês. Foi de uma autora que trabalhou com as mãos também para se reabilitar. Ela diz o seguinte: como se enfrenta a dor? Com as mãos. Se você enfrentar com a mente, em vez da dor suavizar, ela endurece. As nossas mãos são antenas da alma. Se você as movimenta costurando, cozinhando, pintando, tocando um instrumento, ou afundando-as na terra para plantar. É assim que a gente envia sinais de cuidado para a parte mais profunda de si mesmo. E toda a alma se ilumina porque você está dando atenção. Assim, a sua alma não precisa enviar dor para ser notada. Pense nos recém-nascidos. Eles começam a conhecer o mundo graças ao toque das mãozinhas. As mãos dos idosos contam mais sobre a vida deles do que qualquer outra parte do corpo. Diz que tudo o que é feito com a mão é feito com o coração. Mão e coração estão conectados. Pense nos apaixonados. Como as mãos deles fazem conexão com a alma. E os fisioterapeutas curam. Movimente suas mãos quando estiver sentindo dor. Crie com elas. E tudo dentro de você mudará. A dor não desaparece, mas ela se transforma em obra-prima. E não vai doer tanto mais assim, porque a partir dela você poderá abordar a tua essência. E quem disse isso foi uma jovem, a Helena Bernabé. Foi assim que eu encontrei na internet. Eu não a conheço, mas o texto dela me falou tão profundamente sobre a minha experiência. Eu, então, nas aulas de cerâmica, eu fui modelando, e eu chorava, e eu modelava, e assim eu consegui muitas coisas e ir me curando. E fui concomitante a isso, fazendo muitas palestras, muitos estudos, fui recebendo muitos passes, fui tomando muita água fluidificada, fui contando para outras mães a minha experiência, falei em muitos grupos de enlutados. Então, eu fui transformando em obra-prima os meus sentimentos. Fiz programa para a Rádio Fraternidade, escrevi um livro, fui dando aulas. E é assim, gente. É assim que a gente se cura. Não é se curar no sentido de nunca mais doer nada. Mas cura é cuidado, cura é processo.
Cura é a transformação da nossa alma. Estamos todos aqui na Terra nos curando mutuamente. Com as mãos, com os olhos, com o coração, com a fala, com todos os sentidos. Estamos todos juntos porque estamos todos juntos crescendo. Vamos passar por muitos lutos na nossa vida. Não só luto por perda de entes queridos. Lutos por muitas perdas que a gente tem. A gente perde muita coisa ao longo do tempo e é assim que é. Nós precisamos mesmo perder para a gente poder desencarnar. Para a gente desencarnar velhinhos, nós temos que ir perdendo a audição, perdendo a visão, perdendo o trabalho. Tem que perder mesmo para a gente poder ganhar e conquistar tudo aquilo que diz respeito à vida espiritual. É para lá que todos nós estamos indo. É uma questão de tempo. Despedida faz parte de todo aquele que se dedica a amar. Porque é no processo de idas e vindas, de chegadas e partidas, que a gente aprende o desapego. Amar com desapego. Nada que seja no sentido de segurar para dizer que a gente ama. O verdadeiro amor é aquele que pode soltar. E para ir já me encaminhando aqui para o final, para a gente ir aprendendo a soltar expectativa, soltar qualquer tipo de possessividade, soltar qualquer tipo de exigência, soltar para a gente poder agradecer. Agradecer é uma boa maneira da gente soltar, viu? Porque o que a gente agradece, a gente entrega a Deus, não é? Então, que Deus possa operar o melhor nas nossas vidas, mas Deus só pode operar o melhor se eu concordar com o modo como Deus opera, né? Então, eu queria terminar aqui com uma frase muito bonita de André Luiz. Isso consta no livro Sinal Verde, no capítulo 26, em que André fala sobre a felicidade, né? Vocês lembram que lá na questão 922, Kardec pergunta sobre, será que dá para a gente ser feliz? Que critérios poderiam ser, já que a felicidade não é desse mundo? Mas ainda aqui na nossa condição de mundo de provas e expiações, o que é possível? E os espíritos nos apontam que é possível, sim. Do nível material, a gente cuidar da posse do necessário. E a nível espiritual, que a gente possa manter a nossa consciência tranquila e que a gente possa ter fé no futuro. Eu queria acentuar a fé no futuro. Tenho fé. Sim, temos um futuro brilhante que nos aguarda, que nós encontraremos todos os nossos amores na felicidade. Mas enquanto isso, André diz para a gente assim: amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor. Então, eu reforço aqui que é o trabalho que reabilita as nossas almas. É a usina geradora da felicidade. Trabalha, gente, trabalha no bem, que a dor vai sendo transformada no coração. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. E é isso, meus amores. Desejo que o jardim de vocês esteja florido em breve, muito mais breve do que vocês imaginam. Que assim possa ser. Muito obrigada a todos vocês, que vocês continuem tendo lindos MECESG por aí. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.